Irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 adiante. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua esposa e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Irmãos, eu gostaria de... Eu li esse primeiro capítulo para frisar aqui o contexto, da vida de Ruth, que é a personagem principal desse livro. Mas nós sabemos que tem outra personagem que é Noemi, e eu queria frisar aqui esse contexto de ambas, de perda e de momentos de dificuldade que elas enfrentaram, e que são citados aqui no capítulo 1. O que mais me surpreende assim, na história da vida de Ruth e de Noemi é que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao momento de perda que elas passaram, ambas perderam seus maridos, e a gente sabe que naquela época as mulheres dependiam muito dos maridos e foi um momento muito difícil para elas. E o que eu posso ver aqui é que em momento nenhum a mão do Senhor deixou de ser sobre a vida de Ruth e de Noemi. A gente vai ver aqui no decorrer da história que Noemi ela volta para Israel e ela leva a Orfa juntamente com ela e Ruth. Porém, somente Ruth fica com ela, porque ela não tinha nada a oferecer, não tinha filhos, não poderia ter mais filhos, pois já era velha de idade. Então, somente Ruth ficou com ela, mesmo sem ela não ter nada a oferecer. E a gente pode ver no início aqui do capítulo 2, que o Senhor, através da vida de Boaz, começa a mandar a providência sobre a vida das duas, A gente pode ver que Ruth, ela começa a trabalhar no campo de Boaz. E ele começa a abençoá-la, mandando providência, tanto para ela quanto para Noemi. E no final, a gente pode ver no capítulo 4, que Boaz ele resgata a herança de Noemi, e casa-se com Ruth. O que eu, resumindo toda a história, os irmãos conhecem, e aqueles que não conhecem, eu convido a ler o livro de Ruth. É um livro muito pequeno, mas é uma história muito bonita e que nos ensina muito, principalmente nos momentos de dificuldade, ter empatia com o nosso irmão que precisa, E o que eu queria frisar aqui é a mão do Senhor sobre a vida delas. Não desamparou, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor não as desamparou. E a gente pode ver que elas tiveram um final abençoado, para a glória de Deus. E o que eu quero trazer isso aqui pra gente é que, às vezes, como houve naquela época fome em Israel, muitos estudiosos dizem que foi por conta do juízo de Deus sobre a terra, por conta do pecado e o juízo de Deus também sobre a terra. Não sei, mas a gente pode também dizer, dizer que talvez, mas Noemi não tinha nada a ver com isso, às vezes a gente pensa assim, eu não tenho nada a ver com isso, tá acontecendo tudo isso, mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô sendo fiel a Deus. Continue sendo fiel a Deus, porque mesmo em meio a toda essa calamidade, a todo o caos, às vezes coisas que a gente não sabe explicar que está acontecendo no mundo, o Senhor ele permanece fiel para com os seus filhos. E o que eu quero trazer é uma palavra de esperança, que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor ele permanece fiel conosco.
Então, crer, irmãos. Às vezes a gente se pergunta, não se pergunte, não fique desesperado, sabe? Entregue tudo nas mãos do Senhor. Que Ele cuida de nós, Ele é nosso pastor. A Bíblia vai dizer que Ele não nos deixa faltar nada. Então, a mídia tá falando muitas coisas, a gente ouve muitas coisas, mas dê ouvido à voz do Senhor. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus. Mantenha-se conectado com Deus. Porque eu creio que Ele não nos deixará. A mão dEle, a boa mão dEle permanecerá conosco. Amém. Deus abençoe.